Este é o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Ele está trazendo ensinos de como você pode receber de Deus respostas das suas orações. Como você ter comunhão com Deus. Tudo isso vai fazer diferença na sua vida. Bem, este programa de hoje, ele vai ensinar, baseado na palavra de Deus, por que uma pessoa tão bondosa que alimenta os pobres, de repente escorrega numa casca de banana, cai e morre. E por que um bandido não morre? Por que um avião cai e o outro não cai? Bem, tudo isso está esclarecido neste programa de hoje. Fique atento para você aprender. Vamos lá, Pastor Dave. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. This is one of my favorite times. Esse é um das minhas partes favoritas. When I get to teach on the Word. Quando eu consigo ensinar a palavra. It's the Word that caused everything else to happen. É a palavra que fez com que todo o resto acontecesse. And He sent us a teacher. Ele nos enviou um mestre. And who did God trust us with? E a quem que Deus nos confiou? Not an angel. Não foi a um anjo. No. Não. He trusted us to a member of the Godhead. Ele nos confiou a um membro da Trindade. The mighty Holy Spirit. Poderoso Espírito Santo. Because we're family. Porque nós somos família. We're family. Somos família. He says what an honor that we should be called the sons and daughters of God. Ele disse que honra sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Hallelujah, Jesus. So who did He trust our teaching to? Então a quem ele confiou o nosso ensinamento? Not an angel, Não foi a um anjo, but a trusted member of the Godhead, mas um membro confiável da Trindade. the mighty Holy Spirit Himself. O próprio poderoso Espírito Santo. Hallelujah. That makes me feel safe. Isso me faz sentir seguro. He's the one that opens this word up. É ele que abriu essa palavra And it's what makes you free. e faz com que você seja livre. You got to understand about the God. Você tem que entender sobre Deus. There's three persons that make the one true living God. São três pessoas que fazem o único Deus vivente: The Father, Son, the Holy Spirit. Pai, o Filho e o Espírito Santo. They have 9 attributes Eles têm 9 atributos that makes up their nature. que fazem a natureza deles, Like sovereignty, como a soberania, righteousness, a justiça, judgment, o julgamento, immutability, imutabilidade, eternal life, vida eterna, love, amor, omnipotence, onipotência, omniscience, onisciência e omnipresence. onipresença. That's His essence. Essa é a essência dele. That's what He's made of. É disso que ele é feito. Let's say He's judgment. Vamos dizer que ele é o julgamento. That's from the word just or justified. Isso é da palavra justo ou justificar. You know what it means to be judgment? Sabe o que significa ser um julgamento? He cannot render a wrong judgment Ele não pode julgar de forma errada, because He's just. porque ele é justo. He can't. Ele não pode. He can't. Ele não pode. The word immutable A palavra imutável means He cannot change, significa que ele não pode mudar nor can He be changed. ou ser mudado. He's the same. Ele é o mesmo. He's always been the same. Ele sempre foi o And mesmo. forever He'll be the E same. para sempre será o mesmo. And He gave you His word. E ele te deu a palavra dele. The moment you believe it, No momento que você crê you nela, have it. você tem ela. Because He can't Porque ele change. não pode mudar. And He can't lie. E ele não pode mentir. I like Him. Eu gosto dele. Hallelujah. Aleluia. I was so hoping I would get to teach this Eu morning. estava esperando muito poder ensinar essa And I manhã. think I'm going to get to. E eu acho que eu vou conseguir. Hallelujah. Aleluia. So open your Bibles Então abram a Bíblia to Luke, em Lucas, the 13th o capítulo 13. chapter, first verse. Primeiro versículo. Hallelujah. Aleluia. I may do things here a little different than I do a lot of places. Talvez eu faça as coisas aqui um pouco diferente de outros lugares. Because this is more like family. Porque aqui é como se fosse família. So I feel really at home. Então eu me sinto em casa mesmo. I had some questions I was holding up before God. Eu tinha umas perguntas que coloquei diante de Deus. And one of those questions E uma dessas perguntas, I've counseled so many
people that was grieving, Eu já aconselhei muitas pessoas que estavam com mágoa and they wanted to know why God took their son or their daughter. e queriam saber por que Deus levou o filho ou a filha deles. So I got to wondering. Então eu fiquei me perguntando. Most religion says, A maior parte das religiões diz: well, it's just God's will. é a vontade de Deus. No, Não, not all the time. não toda vez. But I get to wondering, why does one person die Mas eu ficava me perguntando por que uma pessoa morre and another one doesn't? e outra não morre. How come that airplane went down Como que aquele avião caiu and this one didn't? e aquele outro não caiu? Why does one person die and one don't? Por que uma pessoa morre e a outra não? And questions like this I held up before Eu God. tinha perguntas assim diante de Deus. People couldn't answer them for me As pessoas não podiam me responder isso, because nothing made sense. porque nada fazia sentido. It'd be the man that's most popular in the community. Um homem mais popular na comunidade, He brings groceries to the poor. que ele levava comida para os pobres. Whenever you have something that you need to do, he's always there to help. Quando você precisava de alguma coisa, ele sempre estava lá para ajudar. And one day he walks out the back of the bank, E um dia ele sai do banco, slips on a banana peel, escorrega uma casca de banana and kills him. e isso mata ele. He was a good man. Ele era um homem bom. Why? Por quê? Then E aí, there's the ones that get on dope tem uns que estão nas drogas and get your kids on dope, e fazem com que seus filhos entrem nas drogas, prey on your daughters. que vão atrás das suas Your sons. filhas, dos seus filhos. They wreck every life they get into. Eles estragam todas as vidas que entram em And some contato. of them live really long E alguns deles vivem muito and tempo hurt people their whole e life. magoam as pessoas a vida inteira. Why? Por quê? Who chooses when somebody dies or when they don't? Quem escolhe quando uma pessoa morre ou And não? how come? E por quê? I held these questions up before him. Eu tinha essas perguntas diante dele. Boy, when he started opening up what was in this E chapter, quando ele começou a abrir para mim o que está nesse I thought, capítulo, Jesus. eu pensei: Jesus, Now I see. agora eu entendo. Now I can see. Agora eu estou vendo. Hallelujah, Jesus. So let's begin. Então vamos começar. Notice how he says here, Veja o que ele fala aqui. verse 1, Versículo 1, 13th chapter of capítulo Luke. 13 de Lucas. There were present at that season some that told him, that is Jesus, of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe, Jesus, falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. See, they were asking Jesus the same questions that I was asking. Eles estavam perguntando para Jesus as mesmas perguntas que eu See, estava what they wanted to fazendo. know in this next O verse, que eles queriam saber nesse próximo versículo was it because these Galileans foi porque eles eram were galileus greater sinners ou mais than pecadores any other do Galileans? que qualquer outro galileu? And Jesus' answer was, no. E a resposta de Jesus foi: não. That's not the reason one man perishes. Não é a razão pela qual um homem And one perece does not. e o outro não. Look at the second Olha o verse. versículo 2. And Jesus answering and said to them, suppose you that these Galileans were sinners above all Galileans because they suffered such things? E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? And look at his answer. Olha a resposta In the dele, third no verse, versículo he 3. said, I tell you, no. But except you repent, all of you are going to, in some manner, perish. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Now he covers accidents. E aí ele fala sobre os acidentes. Look at the fourth verse. Olha o versículo 4. Or those 18 upon whom the tower in Siloam fell and slew them. Do you think they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Look at his answer. Olha a resposta dele. He says, Ele I diz: tell you no. Eu vos digo que não. And once again he goes back. E de novo ele volta. Except you repent. Exceto se vocês não se arrependerem, In some manner, everybody is going to perish. de alguma forma todo homem vai perecer. Well, if the reason isn't because one is a greater sinner than another, Se a razão não é porque um é mais pecador que o outro, or because he kills people or doesn't, ou porque ele mata uma pessoa e ou não mata, if this is not the reason, se essa não é a razão, then what is? então qual é? What is? Qual é?
Now notice very closely in this next verse. Preste bastante atenção nesse próximo versículo. See what he says? Veja o que ele diz. 6th verse. Versículo 6. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and came and sought fruit thereon, and didn't find any. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Now notice this 6th verse closely. Preste bastante atenção nesse versículo It 6. says, he spake also. E disse, ele dizia também, He spake also this e parable. dizia esta parábola. In other words, Em outras a palavras, parable uma parábola is something you can understand with your mind, é algo que você pode entender com a sua mente, but it also illustrates a Mas- spiritual mas application. também ilustra algo espiritual. When he said he spake also this parable, Quando ele disse, dizia também essa parábola, this is what he's saying. é isso que ele está querendo dizer. The answer A resposta to why one man dies and one does not para por que um homem morre e o is outro what não, he's going to answer. é o que ele vai falar aqui. If you can understand this Se parable, você conseguir entender essa parábola, that all wolves have the same nature, mas todos os lobos têm a mesma natureza. so it crosses every international line. Então isso cruza todas as barreiras internacionais. We know what a wolf does. Nós sabemos o que um lobo faz. They hunt and they kill. Eles caçam e matam. Our pet wolf, O lobo de estimação, he loved us. ele nos amava. We loved E him. nós amávamos ele. But our relationship was limited Mas o nosso relacionamento estava limitado. because he had the nature of a wolf. Porque ele tinha a natureza de um lobo. And he just would not fit in with people. E ele não se dava com as pessoas. We had to keep him on a cable. Tinha que deixá-lo preso num cabo. When Cain would get loose, Quando Caim era solto, all the neighbors would get mad. se soltava, todos os vizinhos ficavam bravos. Cain would come back. Ele voltava He'd have chicken feathers on his lips e tinha penas de galinha na or cat boca, hair. ou pelo de gato. I said, Cain, Eu falava, Caim, you killing cats and chickens again? você matou de novo gatos e galinhas? No. Não. Don't lie to me, Não Cain. minta pra mim, Caim. No. Não. I had to give him away. Eu tive que dá-lo. Man that had a big farm. Um homem tinha uma fazenda bem grande. When he pulled up in our yard to get him, E quando ele chegou para pegar o I lobo, said, come on, Cain, get in the car. eu disse, vem, Caim, entra no I carro. brought him out there. Pus ele lá. I can remember him staring out the window at me when they drove off. Eu lembro dele olhando para mim pela janela quando Ok. quando o carro foi embora. Anytime A the qualquer joke's over, momento, anytime, come and get me. a qualquer momento você pode vir me pegar. Just anytime. Qualquer momento. Last time we saw him. Foi a última vez que a gente viu ele. But you can use that nature. Mas você pode usar essa natureza Teach. para ensinar. See, the Old Testament saints, Os santos do Antigo Testamento, their fellowship with God was o limited relacionamento, a comunhão deles com Deus era limitada, because they didn't have a new nature. porque eles não tinham uma nova They natureza. had a sin nature. Eles tinham uma natureza de So pecado. he could only fellowship with them so much. Então ele só podia se relacionar com eles até um Not certo you. ponto, mas não você. Not you. Não você. You've been born again. Você nasceu de novo. You have his nature. Você tem a natureza dele. This is what he's desired for a long time. Foi isso que ele desejou por So muito his tempo. fellowship is not limited. A comunhão dele não é limitada. So in this parable, Então nessa when parábola, it says he spake also this parable. ele diz, ele também dizia essa parábola. So let's look at this again. Então vamos olhar isso de novo. If we can understand this, Se nós entendermos isso, we can understand why one man perishes podemos entender por que um homem perece and another does not. e outro não. He says, Ele diz, 6th verse, versículo 6. he spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and he found none. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, look, these 3 years I came seeking fruit on the fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? And the vine dresser, the keeper of the vineyard, in the 8th verse, he answered, E no versículo 8, esse vinhateiro responde: and answering, he said unto him, Lord, let it alone this year also,
till I dig about it and cultivate it, fertilize it, and then, if it bear fruit, well, if not, then go ahead and cut it down. Ele disse: deixe que eu cultive ela, escave tudo, e aí se ela não der fruto, então corta. So here Jesus goes into this parable. Então Jesus fala essa parábola, It's supposed to help me understand que tem que supostamente me ajudar a entender why one man perishes and one does not. por que um homem perece e outro não. He said a certain vine keeper had a vineyard, Ele disse: um homem tinha uma or a figueira vineyard and fig probably. de figos He had one tree that just refused to bear fruit. e tinha uma árvore que não queria dar fruto. And he says, look, I've come and all these years and this tree's refusing to bear fruit. E ele fala: olha, eu tenho essa árvore há muitos anos e ela não quer dar fruto. And might as well cut it down. Why let it tax the ground? Então é melhor cortá-la, para que deixá-la ocupando espaço? And he would have. E ele teria cortado. But the vine dresser, Mas o homem que cuidava he stepped up between him and the tree. veio entre ele e a árvore He said, e disse: let it alone. deixa ela aí, Leave it alone. deixa ela. And let me cultivate it and work with it a little bit more. Deixa eu trabalhar mais nela, cultivá-la. The tree would have been destroyed, Aquela árvore teria sido destruída, except for one reason. exceto por uma razão. An intercessor Um intercessor stepped in between the tree veio no meio da árvore and its destruction. e da destruição dela. He says, hold on, E disse: espera aí, wait, espera. and withstood it. E resistiu The àquilo. tree was not destroyed E a árvore não foi destruída. Why? Por quê? because of an intercessor. Por causa de um intercessor. Somebody stepped in Porque alguém veio and stopped it. e parou aquilo. So in answer to the question, why does one man perish Então, a resposta da pergunta: por que um homem perece and one does not? e o outro não perece? Let's take my son Steve. Vamos pegar o meu filho Steve. He's Bill was the next one above Daniel, and then Steve, and then David. O Bill era o que vinha My antes do sons. Daniel, e depois o Steve, e depois o David. And Steve still doesn't serve God. E o Steve ainda não serve a Deus. He doesn't know him. Ele não conhece ele. But Steve, Mas o Steve, he took an overdose of dope after Bill died. ele teve overdose de drogas depois que Bill morreu. And he died in the back of the car. E ele morreu no banco de trás do carro. But he's not saved. Mas ele não é salvo. He was dead for 11 minutes. Ele ficou morto por 11 minutos. I had to go on to Houston, and Alan was driving Rosalie back Eu tive que ir para Houston e o Alan estava from dirigindo Texas to Oklahoma. a Rosalie do Texas para Steve Oklahoma. died in the car on the way home. E o Steve morreu no carro nessa So viagem. Alan jumped back and prayed and couldn't do anything. Aí o Alan foi lá para trás e orou So para they were ele going to race for an emergency e hospital. não conseguiu fazer nada. Então foram para o After hospital. 11 minutes, Depois de 11 minutos, dead, morto, Alan got in the back one more time. o Alan foi lá para trás de And novo. when he did, E quando ele prayed, foi, orou, all of a sudden he started breathing de repente ele again. começou a respirar de novo. After 11 minutes. Depois de 11 Well, minutos. why didn't he die? I'll tell you Por que ele why. não morreu? Vou falar para você por quê. Because he's not going to go to hell. Porque ele não vai ir para o inferno. Because I stepped up between him and his Porque eu destruction. entrei entre ele e a This destruição fruitless dele. fig tree is not going to leave E essa until figueira he sem bears fruto não vai embora até dar fruto. We have that authority. Nós temos essa autoridade. He is dead for 11 minutes. Ele ficou morto por 11 minutos. When I saw him in the hospital, Quando eu vi ele no hospital, I said, "What happened to you, eu boy?" disse: o que aconteceu com você, menino? He says, "All of a sudden I stepped into darkness, Ele disse: de repente eu entrei nas trevas and these horrible creatures surrounded e me." umas criaturas horríveis vieram ao meu redor, todo em volta. And I said, "What did you do?" E He eu said, perguntei: o que você fez? he knew his brother had died. Ele falou: ele sabia que o irmão dele tinha morrido. So he started crying for his brother Bill. Então ele começou a chorar pelo Bill. irmão Bill. Pretty soon Bill De comes. repente o Bill veio. Any of you that knew Bill, E ele sabe. Ah, vocês que conheciam o Bill you know that he was always sabem que ele estava sempre assim. him and his black belt. He's Ele é a faixa preta dele, always karateing, sempre com karatê. and that's what Bill did. Bill comes Foi isso que o in, Bill fez. Veio, he backs all these demons up, tirou todos aqueles karate kicking them demônios, and everything. chutando eles. Then he comes and gets Steve.
Aí ele veio e pegou o Steve. But see, here's the problem. Mas aqui está o problema. It wasn't Bill. Não era o Bill. It wasn't Bill. Não era o Bill. It was a devil that came Foi um diabo que veio as a familiar spirit. como um espírito familiar. And he was going to try to take Steve away. Estava tentando pegar o Because Steve Steve trusted him. porque o Steve confiava Till the nele. link with life was broke. Até que o laço com a vida estivesse quebrado. And he'd be on his way to hell. E aí ele estaria no inferno. But it didn't happen. Mas did it? isso não aconteceu. Why? Por quê? Because Porque you have the você power tem o poder for your fruitless fig trees sobre a sua figueira que não dá to fruto. step between them and destruction Ficar entre ela e a destruição. until they get born again. Até que ela nasça de novo. There was an old woman Tinha uma senhora in the church I was born again in, na igreja onde eu nasci de novo. and they called her the old woman. Eles chamavam ela de senhora, That's what we knew her as. de mulher velha, sei lá. I É assim que a if I gente conhecia missed- ela. If I wasn't there Sunday, Se eu não estivesse lá no domingo, she's on my porch Monday, ela estava na beating segunda-feira on the door. na minha porta I batendo. know you're in there. Eu sei que você está aí. You might as well just come out. É bom que você saia. I finally opened the door. Aí eu and abri a porta. She had her hands in the shape Ela- of my head E already. ela já She estava com a mão jump on do me, tamanho da minha cabeça. cast devils Pulava out. em mim, expulsava Are you os gonna be there diabos. Wednesday? Você vai Yes, estar lá ma'am. na quarta-feira? Yes, ma'am. Sim, senhora. I told Jesus to tell her what I'm doing now. Eu falei para Jesus falar para ela o que eu estou fazendo agora. But the old woman outlived her body. Mas aquela senhora viveu mais do que o corpo dela podia. The pastor where I got saved, O pastor da igreja onde eu nasci de novo, when I went back to preach for him, quando eu voltei para pregar para ele, he told me this story. ele me contou essa história. Said the old woman was up in the room. Disse que aquela senhora estava no quarto dela They had a breathing machine on her. e eles estavam com uma máquina para ela respirar, Everything on her to keep her alive. tudo para mantê-la viva. And they think, well, we're just going to unplug her because she's really dead. E eles pensaram, vamos desligar isso porque ela já está morta But mesmo. they had a problem. Mas eles tinham um problema. Her mouth kept moving. A boca dela continuava se mexendo. So they couldn't unplug her because the rest of her looked dead. Eles não podiam então desligar aquilo só porque o resto dela parecia morto. A boca dela não parava. So the pastor, Então o pastor, Brother Phillips, o irmão is his Phillips, name, o nome dele, he calls his son. ele chamou o filho Or her dele, son. o filho dela. He's way off somewhere, another E ele state. estava em outro estado. It took him a while to get there. E demorou um pouco para ele chegar lá. So she's laying in the Então ela bed. estava deitada na Her mouth's cama. going. E a boca dela sim. And they're going, the doctor says there's not enough activity in her heart to be alive. E o médico falou, não tem atividade suficiente no coração dela para estar But her viva. mouth wouldn't stop. Mas a boca não para. So her son comes in. Então o filho dela chega. He's standing over in the corner and he's scared. Está ali no cantinho com medo. She prayed for him Ela orou por ele all her life. a vida toda. And she told Jesus, E ela disse para Jesus, I will not go home eu não vou para casa until he is in the kingdom. até ele estar no reino. Brother Phillips, the pastor, E o pastor, irmão he Phillips, put his ear down to her mouth. colocou o ouvido na boca dela She was praying in tongues. e ela estava orando em línguas. He got the interpretation. E ele recebeu a He interpretação. turned around and said, son, Ele virou e disse, filho, she's not going to go home. ela não vai para Well, casa she knows. até saber, And she'll know e ela vai that saber you're born again. que você nasceu de novo. He fell down on his Ele knees, caiu de lifted his joelhos, head, levantou os said, braços, God born again. nasceu de novo. He goes over and he says, Ele Mama, falou, mãe, it's me, sou eu. and I'm serving Jesus E eu now. vou servir Jesus And I agora. promise you, E eu te prometo, I will serve him the rest of my eu vou life. servi-lo ao resto da minha vida. And the old woman, E aquela senhora, she gets a smile, ela sorriu. and one wore-out angel E um anjo bem Wore out cansado, angel bem took her cansado, home. levou ela para casa. Ficou bem claro neste ensino de hoje que a intercessão tem um poder para que Deus possa trazer as pessoas para a salvação. Nós devemos sempre apresentar
aquelas pessoas que nós amamos, para que Deus se aproxime delas e um dia elas tenham uma experiência com o Senhor e se salvem. Eu quero contar um testemunho para vocês que eu ouvi o pastor David dizendo. Uma senhora casada com um homem alcoólatra, ele chegava em casa bêbado e batia nela. Era constante aquilo. E ela não aguentava mais e foi se aconselhar com o pastor David. E ele mostrou para ela razões na Bíblia, através do pensamento de Deus, o que ela poderia fazer. Porque o que Deus realmente abomina num relacionamento conjugal é a agressão física. E ela disse para o pastor, mas o senhor sabe que eu amo tanto meu marido, eu não quero largar dele. O pastor David disse, puxa, isso é que é amor, que bom. Então passe a adorar o Senhor todos os dias, entregando o seu marido a ele. Bom, ela fez isso e este homem chegava em casa do mesmo jeito, bêbado e batendo nela. E apanhando, ela louvava e adorava o Senhor e dizia, você ainda vai ser um pastor. Só que ela falava bem baixinho. Um belo dia, ele estava dirigindo o caminhão, porque ele era caminhoneiro, e um anjo apareceu para ele. Ele precisou encostar o caminhão. E ali ele teve um encontro com o Senhor e entregou a vida dele a Jesus. Voltou para casa correndo e disse para a mulher, eu tive uma visitação do Senhor e eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu vou vender o meu caminhão e vou usar este dinheiro para entrar numa escola bíblica porque eu vou ser pastor. Este homem aprendeu o Evangelho e hoje ele é pastor. Glória a Jesus. Olha o poder da intercessão. Não deixe de entregar as pessoas que você ama ao Senhor. Por isso agora nós vamos orar. Apresente essas pessoas que você ama e Deus vai estar cuidando delas. Por isso, Pai glorioso, nós te louvamos e te adoramos. Nós agora agradecemos, Jesus, o que o Senhor fez na cruz. Receba agora estas pessoas que nós amamos. Você pode dizer o nome destas pessoas. Pai, toque-as agora. Nós sabemos que o Senhor já está enviando anjos, nós sabemos que o Senhor está enviando obreiros, os teus servos, para falar de Jesus. E nós cremos que estas pessoas vão ter uma experiência com você, Jesus, do seu amor. E nós cremos que nós vamos estar lá no céu com estas pessoas, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então agora nós chegamos ao final do nosso programa e eu vou passar o nosso endereço para que você entre em contato conosco. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br e até o próximo programa e Deus abençoe você.